Olá, boa tarde. É com alegria e com emoção que estamos entrando no ar aqui pela Rádio Tupãssi, AM de Pelotas, com o programa Terceiro Milênio. A visão espírita para uma nova era. Este programa que é promovido pela Liga Espírita Pelotense e que tem o apoio da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. A coordenação é da área da comunicação social da Liga Espírita Pelotense. Técnico aqui da Rádio Tupãssi está com a competência do nosso amigo Sidney Question. Na transmissão do programa está com a responsabilidade do técnico de TI, o nosso amigo Cláudio Leão. A apresentação é este amigo que vos fala, Edenir Madeira. Hoje, sexta-feira, dia 16 de dezembro de 2022. Terceiro Milênio hoje traz um tema muito especial, um tema importante, um tema esclarecedor, um tema também que nos convida à prática do bem. O tema se chama Persistir no Bem. E já dizia o nosso saudoso irmão, amigo Chico Xavier, diz ele, quem pratica o bem coloca em movimento as forças da alma. E é embasado nessa mensagem que nós estaremos abordando essa temática. E quem está hoje aqui junto conosco é a nossa convidada, a nossa amiga, a médium de 6 livros psicografados, Lizarbe Gomes. E desde já fazemos aquele convite aos nossos ouvintes para que possa nos acessar a nossa página no Facebook. Basta só colocar lá Terceiro Milênio, dar um ok, um positivo, que você estará assistindo ao vivo e a cores esta entrevista. E desde já façamos aquele convite àquelas pessoas que estão nos assistindo pelo Facebook do Terceiro Milênio. Deixe lá o seu like, deixe também a sua mensagem, lembrando que a sua mensagem nos traz aquela energia, nos traz aquele entusiasmo, a força, a coragem para que a gente possa seguir em frente com a missão confiada a nós. E o programa está sendo transmitido via internet para Rio Grande, para o Brasil, para o mundo pelo site www.radiotupansi.com.br. Persistir no bem. Este interessante, importante tema estaremos conversando a partir de agora com a nossa convidada, com a nossa amiga Lizarbe Gomes. Lizarbe, que saudade estar aqui junto contigo novamente, retornando à nossa cidade, novamente aqui nos estúdios da Rádio Tupãssi. Eu disse retornando à nossa cidade, porque atualmente a nossa amiga está morando em Tramandaí. Exato. Eu sempre troco, trabalho em Osório, né? Moro em Tramandaí. Isso. Trabalho em Osório, mas reside em Tramandaí. Isso mesmo. Estamos muito saudosos, minha amiga. Que bom estar junto contigo aqui no Terceiro Milênio, aqui na Rádio Tupãssi. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Madeira. Realmente a saudade é grande. Muito obrigada. Boa tarde aos nossos amigos ouvintes que estão nos acompanhando. Boa tarde a toda a equipe do Terceiro Milênio. É realmente uma grande alegria poder voltar a Pelotas, poder novamente estar em contato com os amigos. Isso nos motiva a melhorar cada vez mais, né? Seguir sempre em frente. Que bom. E hoje, além dessa iluminada presença da nossa amiga Lizarbe Gomes, não tão pouco também iluminada, então estamos recebendo aqui também uma visita aqui nos estúdios da Rádio Tupãssi, uma das nossas apresentadoras aqui do programa Terceiro Milênio, a nossa amiga Serlane Maciel está aqui junto conosco, vem prestigiar, vem abraçar, reencontrar com a nossa amiga Lizarbe Gomes, e ela, claro, vem também dar um abraço em toda a equipe. Seja bem-vinda, minha amiga Serlane. Obrigado por estar aqui junto conosco, né, dando aquela energia, dando aquela força para que a gente siga em frente com a nossa missão. Serlane Maciel, como já disse, é uma das apresentadoras do Terceiro Milênio. Lizarbe, vamos falar então sobre persistir no bem, que o próprio Chico Xavier já nos falava, que quem pratica o bem coloca em movimento as forças da alma. Que bom se todos nós soubéssemos disso. Que nós colocássemos em movimento as nossas forças da alma, quem pratica o bem. Que bom se todos soubessem. Então, para dar início à nossa entrevista, lhe pergunto, Lizarbe, o pensamento cristão nos indica que a prática do bem
é fundamental e deve ser constante. Por quê? Muito bem, meu amigo. Essa pergunta nos remete a uma frase, né, que nós vimos e é atribuída ao Zarur, mas essas questões de atribuir frases é meio controverso às vezes, né? Mas o importante é o conteúdo dessa frase, que ela nos faz pensar. Deus criou o ser humano de tal forma que ele só pode ser feliz praticando o bem. Então é uma frase curtinha, mas que diz muito. Deus criou o homem de tal forma que ele só pode ser feliz praticando o bem. Então condiciona a felicidade. Todos nós queremos e buscamos ser felizes, obviamente. Só que muitas vezes nós demoramos a entender que essa felicidade, esse ser feliz, está ligado à prática do bem. Sem ele nós não conseguimos essa felicidade. Há pessoas muitas vezes, e nós, né, ao longo da nossa jornada evolutiva, ao longo das nossas várias existências como espíritos, nós nos apegamos a valores, nós nos apegamos às coisas, achando, às vezes egoisticamente, né, achando que aquilo ali reside a felicidade. E depois, mais adiante, nós percebemos que, na verdade, até mesmo nos momentos que nós deslizamos e nos comprometemos com o mal, aquilo vai gerar em nós uma inquietação, né? É bem diferente do estado de consciência daquele que pratica o bem, porque esse tem aquela tranquilidade de consciência. Está muito mais próximo, sim, da condição de ser feliz do que aquele que se compromete com o mal. E muitas vezes as pessoas se comprometem com o mal e não se dão conta, acham que estão sendo espertas, né, tirando vantagem dos outros, mas com o tempo isso vai gerar assim uma inquietação, aquela inquietação, meu amigo, que também o próprio Bezerra de Menezes fala, né, quando ele diz assim, que insista na prática do bem, você não terá outro céu que não seja o da consciência tranquila. Então, né, fazendo uma relação com essa frase que tu trouxe do Chico Xavier, que movimenta as forças espirituais do ser, a prática do bem, também Bezerra de Menezes nos lembra que nos traz a tranquilidade de consciência, que é o maior patrimônio, né, que o espírito pode ter, seja encarnado ou na vida espiritual. Aí eu te faço uma pergunta, Elizabeth. Sim. Mais cedo ou mais tarde, queremos nós sim ou queremos nós não, seremos forçados, não vou dizer, mas seremos conduzidos a essa prática do bem. Vamos em algum momento, hoje muitos já entendem, já compreendem, né? Até porque quem faz o bem, só a pessoa que faz o bem sabe o quanto isso faz bem, né? A satisfação que dá, o prazer espiritual, a paz de espírito. Né? Quem pratica o bem sabe disso. E é uma coisa intransferível. É só quem pratica. Mas os que estão praticando hoje, em algum momento das nossas existências que nós tivemos, nem sempre fomos assim. Exato. Ou seja, aqueles que hoje não estão praticando, um dia irão praticar, porque não existe outro caminho então, para essa felicidade, a não ser da prática do bem. Exatamente. É um processo muitas vezes demorado, né, para muitos espíritos, mas cedo ou tarde, conforme tu mencionaste, eles vão sim se dar conta de que o que falta na sua vida para ter essa condição de felicidade, para ter essa paz de consciência, é sim a prática do bem. E eles vão se dando conta muitas vezes, né, as pessoas, enfim, vão se dando conta de que muito perderam todas as vezes, todas as oportunidades que poderiam ter agido no bem, né, que poderiam ter praticado o bem e não fizeram. Então isso tudo vai gerando um processo de amadurecimento, né, de confronto com a própria consciência, que vai mostrando um caminho melhor a trilhar. E a gente já lemos em várias literaturas, inclusive
suas também, que espíritos, né, desencarnados, né, e eles relatam e dizem uma simples frase, né, se eu soubesse, eu tinha feito mais, eu tinha trabalhado mais, eu tinha amado mais, eu tinha praticado mais o bem, eu tinha usado mais o meu tempo em favor dos outros. Sem dúvida, isso aí a gente tem vários testemunhos, vários relatos, né, de pessoas que trazem mesmo essa sensação consigo de terem tido aquela oportunidade, não terem praticado bem, seja em relação à sua família, aos seus amigos, ao ambiente de trabalho, enfim. E aí então aquilo gera uma inquietação profunda, né, um estado de intranquilidade mesmo. Então isso é algo que vai aos poucos fazendo com que a pessoa se prontifique, não a voltar para trás, que isso não tem como de refazer, mas dali para frente ter uma conduta melhor, mais acertada, né? Ou seja, mais cedo ou mais tarde, né, aqueles que ainda não estarão estarão sim, na prática do bem. É uma frase que também me lembro que o Espírito Emmanuel nos diz, né? O bandido de hoje será o santo de amanhã. Então, o pervertido de hoje será a pessoa do bem de amanhã. Exatamente. Muitos santos passaram, né, em muitos momentos da sua vida por essa fase mais assim, desregrada, vamos dizer, mas que depois, então, se conduziram a uma condição melhor de ajuda ao próximo, de felicidade, enfim. Então, Lizarbe, há quem pense que devemos praticar o bem apenas com quem compartilhe nossas mesmas opiniões, gostos e preferências. Então eu pergunto, o que a doutrina espírita nos orienta a este respeito? Ou seja, pessoas que entendem que para fazer o bem, que para praticar o bem, tem que ser daqueles que comungam comigo, as minhas mesmas opiniões, os meus mesmos gostos, as minhas mesmas preferências. Há quem pense dessa forma. Exato. A gente respeita, mas claro, o que nos orienta a isso a respeito da doutrina espírita? Exato, é uma forma de pensar, né? Até porque, vamos considerar, é uma forma um pouco mais cômoda de agir também, né? A gente achar que tem que ser bom, generoso, apenas com aquelas pessoas que concordam conosco, que têm os mesmos gostos, as mesmas opiniões. Porém, a esse respeito, a doutrina espírita, como em muitos outros aspectos, ela nos convida a um passo adiante. E eu tomo a liberdade de ler aqui um pequeno trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, que está ali no capítulo 13, ao item 20, que fala justamente sobre a beneficência exclusiva. E é uma questão que é feita ao Espírito São Luís, que ele vai responder muito melhor do que eu, sem dúvida, né? É acertada a beneficência quando praticada exclusivamente entre pessoas da mesma opinião, da mesma crença ou do mesmo partido? E a resposta, então, que São Luís nos dá é não. Porquanto, precisamente, o espírito de seita e de partido é que precisa ser abolido, visto que são irmãos todos os homens. O verdadeiro cristão vê somente irmãos em seus semelhantes e não procura saber, antes de socorrer o necessitado, qual a sua crença ou qual a sua opinião, seja sobre o que for. Então vejamos que é uma outra conduta, não é? É aquele convite a que sempre tenhamos em mente que todos nós somos irmãos. E não é porque nós divergimos em um ou outro aspecto que nós devemos deixar de praticar o bem, de fazermos tudo que nós pudermos fazer por aquela pessoa que, embora em discordância conosco, é também o nosso irmão. E nos dias atuais, onde se vê tantas disputas, não é? Tantas rivalidades, pelas mais variadas razões, sempre é bom trazer esse ponto, né? Esse ponto de vista, que nos faz entender que realmente não vale a pena ficar perseverando nessas atitudes que só nos afastam, né? Que geram inimizades, geram desentendimentos, sem razão nenhuma de ser.
Porque, na verdade, a prática do bem não deve se limitar apenas àquelas pessoas que concordam conosco, né? Deve ir muito mais adiante, embora seja desafiador para alguns, mas é o que a doutrina espírita acaba nos recomendando sempre, né? Nos coloca essa questão, né, aqueles que não concordam, né, com as nossas opiniões, não têm as nossas mesmas preferências, os nossos mesmos gostos, às vezes até discordam conosco, eles têm toda, né, a liberdade também de não concordar. Exatamente. É um desafio. Muitas vezes tu ir para essa prática do bem, né, e auxiliar e ajudar, sim. Né, e a essas mesmas pessoas que muitas vezes não vão concordar e não concordam contigo. Não concordam. Mas também a gente não pode fechar os olhos, dar as costas, né? Porque tenho certeza que é muito mais útil tu ajudar, né, aquelas pessoas que muitas vezes não concordam contigo, tu que ajudar sempre aqueles que gostam de ti, que têm uma simpatia por ti. É muito mais meritório, né? Porque se nós estamos vencendo em nós também justamente essa tendência de só olhar com generosidade, simpatia e só fazer algo de bom por aquelas pessoas com as quais nós temos afinidades. É muito mais meritório tu agires para também proceder da mesma forma com aquela pessoa que não tem a tua mesma opinião. No entanto, é um ser humano, é uma pessoa que tem todo o direito de ter a sua própria opinião divergente, mas que não nos afaste, não nos torne inimigos, né? Isso que a amizade sempre é importante se preservar. Claro, cara, que a intensidade, né, da colaboração, da ajuda, da doação, é óbvio, né? É condizente também, muitas vezes, a pessoa, né? A gente se doa, mas tem aquelas pessoas que são bem mais receptivas, né? Sim, sim. É óbvio que aquela intensidade, ela vai ser maior, mas não vai deixar de ser mesmo meritório da ajuda daquela pessoa que a gente não vai ter aquela mesma simpatia, ou a pessoa não tem a mesma simpatia com a gente, né? Mas isso também não tem mal nenhum. Não. É uma tentativa de reajustamento, né? De que aquele relacionamento possa sempre caminhar para uma melhor relação, né? Para que não fique realmente essas pendências todas que às vezes a gente não resolve que na vida terrena, vai postergando, vai adiando, mas sabe que um dia aquele reajustamento tem que acontecer. É incrível, Lisara. Mas como a vida muitas vezes ela nos prega certas surpresas, né? Justamente aquelas pessoas que muitas vezes a gente não tem aquela simpatia, mas não é que em algum momento da vida, alguma situação, seja por uma necessidade, seja uma necessidade de dor, de enfermidade. É que isso ocorre muitas vezes, né? É verdade. Hoje não se espera que venha o auxílio. Exatamente. E muitas vezes, daquele momento da enfermidade, que a gente espera daquela pessoa, que a gente possa uma existência toda muito próxima, muito querida, muito amiga. E não que a gente espera uma retribuição, né? Mas uma certa atenção, digamos assim. E às vezes não chega justamente daquela pessoa que a gente julgava que não teria tanta consideração. Não teria, exatamente. Mas é dela que parte a atitude que a gente precisa. E é como tu bem falas, não é que a gente esteja precisando ou esperando uma retribuição. Mas quando isso acontece, serve realmente para nos mostrar que nós estamos todos aqui lado a lado por alguma razão muito forte, que nós muitas vezes desconhecemos, mas que sempre serve para que a gente possa crescer, né? Para que a gente possa melhorar as nossas atitudes, melhorar os nossos sentimentos de uns para com os outros. É sempre esse o convite que fica para todos nós aqui nessa jornada, né? Que é a vida. Isso é uma outra questão tão interessante que eu vou te colocar, é que muitas vezes praticamos o bem e nos deparamos com a ingratidão e com as decepções. Muitas vezes a gente se depara. Exemplo foi Jesus, guia e modelo para nós. Então, o motivo alegado por muitos que sentem desestimulados a persistir no bem.
como lidar com essa situação? Há pessoas que muitas vezes se sentem desestimuladas justamente porque vão lidar com a ingratidão, vão lidar com as decepções. As decepções muitas vezes vêm aliadas, muitas vezes, as apunhaladas nas costas, às vezes uma traição. E muitas pessoas ficam realmente desestimuladas em fazer o bem. Vice? Ainda falo assim, vice? Tem gente que aponta. Visto, ficar se lá ajudando, ficar se auxiliando. Eu te disse. Sim, acontece muito. Vice, olha só, por isso que eu digo. Eu ajudo quem me ajuda. Eu ajudo os meus mais próximos. É natural que na prática do bem a gente vai vivenciar essa situação. É natural. É natural, mas como lidar com essa situação? Bem, Madeira, são situações que realmente são muito comuns na nossa vida, talvez já não devessem ser, né? Nós não gostaríamos que fossem, mas realmente acontece, né? Acontece das pessoas manifestarem muitas vezes ingratidão por um bem recebido, isso nos magoar, isso nos deixar tristes. Porém, tem uma questão ali no livro dos Espíritos, que é a questão 860, que fala que vivemos para fazer o bem, que é o objetivo único da vida. A gente pode até consultar essa questão ali, a 860. Então, quando diz assim, que é o objetivo único da vida, fazer o bem, quer dizer que é nosso dever. Então, é nosso dever fazermos o bem, independente de se vamos ser compreendidos, de se vamos ser receber a retribuição. É um objetivo único da nossa vida, né? E tudo mais vai ser decorrência de nós praticarmos ou não esse bem. Agora, como é que as pessoas vão reagir a isso? Como é que as pessoas vão responder a essa nossa atitude? É a responsabilidade delas. Então, não deve ser motivo de inquietação para nós, né? Nós, quando fazemos o bem, e tu também já comentasse isso, a gente deve fazer o bem pelo bem, porque nós temos a consciência de que não estamos fazendo nada além disso, estamos cumprindo com o nosso dever. E, sendo assim, vamos sempre persistir nisso, né? Que não seja realmente o motivo de nós pararmos ou desistirmos o equívoco, o engano, a atitude incorreta de alguma outra pessoa. Porque nem sempre as pessoas realmente agem ou oferecem para nós o que nós estamos achando que elas deveriam. E assim também como nós também nem sempre oferecemos para as outras pessoas aquilo que elas esperam de nós. Então, conforme a gente falou antes, né? Tudo faz parte desse aprendizado, dessa maturidade que a gente tem que ir ajustando, desbastando ali no relacionamento de uns para com os outros. Mas realmente fica esse pensamento, né? Que a gente não desista, não se entristeça, não se abale frente a alguma atitude que a gente atribui como incorreta por parte do outro. Sigamos cumprindo o nosso dever, sigamos cumprindo com a nossa parte. Se o outro receber bem, melhor, alegria para nós. Se ele não receber bem, também a gente segue em frente, né? Sem titubear, sem achar que foi injustiçado, porque o sentido da vida é fazer o bem. Muitas vezes somos até acusados de coisas que a gente não fez. Sim. Por parte das pessoas que não compreendem da mesma maneira do que nós, né? Mas faz parte da vida e que não serve para nos desestimular. Por isso que me recordo uma frase que eu tinha lido, é de Francisco de Paula, São Francisco de Paula, né, que ele diz que uma das ações mais difíceis de serem colocadas em prática, ele diz, é a prática do bem. Porque exige de nós um despreendimento muito grande. Aí eu fui estudar também estudei um pouco também sobre a vida do Chico. O Chico falava também a mesma coisa, inclusive o espírito Emmanuel dizia assim para o Chico,
atende muito bem os hóspedes de Jesus. Mas por que, Emmanuel? O Emmanuel é o Espírito, que era o orientador do Chico. E o Chico pergunta, mas por que tratar tão bem assim os hóspedes de Jesus? E o Emmanuel respondia para ele com um sorriso, porque eles são tão exigentes. Então, a prática do bem requer, sim, da gente um desprendimento muito grande. Muito grande. Porque a gente vai conviver com essa ingratidão. O próprio Cristo ajudou, amou, auxiliou, socorreu, curou. Mas no momento que ele mais precisava de um olhar, de um abraço, de um aperto de mão, de um sorriso, de uma palavra de conforto, aonde eles estavam? Exatamente. Não virar as costas para o Cristo? Sim, é muito da característica do ser humano isso, né? De se omitir nesses momentos. A gente também vai comentar sobre isso. Vamos comentar. Mais adiante. Mas, apesar de tudo isso, ele saiu triunfante das suas provações, né? E seguiu sempre orientando e sempre oferecendo o seu amor e o seu perdão a todos. É verdade. A todos que o abandonaram naquele momento, né? Inclusive, né, os seus apóstolos, né, exceto João, né, mas a maioria, tem até aquele que o negou, não conheço, nunca vi na vida, nem sei quem é. Né? Mas realmente Jesus venceu e nos mostrou depois, ele retorna, né, já em espírito, né, isso que é uma coisa muito interessante, ele retorna já em espírito e vai dias depois se direciona aos apóstolos, né, e não faz uma cobrança, não critica nada. Justamente porque ele conhecia profundamente aquelas almas ali que estavam em diferentes níveis de evolução, de compreensão da vida, né? Mas nunca faltou com eles no sentido do seu amor, da sua compreensão. E sigamos nós esse exemplo também, oferecendo e persistindo sempre no amor a todas as pessoas, sejam gratas ou não, sejam reconhecidas ou não. O que importa é nós cumprirmos com esse nosso dever de fazer o bem. Então não podemos desistir. Não podemos desistir. Nesses obstáculos que com certeza surgirão, se para alguns que já estão no trabalho deve estar vivenciando algumas situações como essas, se não estão, vão vivenciar no futuro. Sim, vão vivenciar as situações de ingratidão, de decepção, mas também vão vivenciar muitas outras alegrias. Com certeza. Né? E essas alegrias também devem ser valorizadas, porque a gente tem a tendência só, muitas vezes, supervalorizar aquilo que nos desaponta, que nos desagrada, mas aquelas pequenas alegrias que vêm também desse prazer de servir, desse prazer de praticar o bem, essas às vezes ficam esquecidas. Né? Então a gente tem que ter esse cuidado de também valorizar as alegrias, o amor, o carinho. Não podemos desistir, temos que persistir. Temos que persistir. Persistência, determinação, ter fé. Sim, porque são coisas que realmente acontecem na nossa vida para nos fazer sair dessa trilha, né, do bem, para ver realmente até onde nós evoluímos, nós melhoramos, e quando nós vencemos e nos saímos bem, é um grande passo que a gente consegue fazer, não é? Perfeito. Então, a prática do bem tem relação com a nossa saúde física e espiritual? A prática do bem tem essa relação, inclusive eu tenho observado, né, os médicos, muitos médicos, orientando, aconselhando. O trabalho no bem. O trabalho no bem, principalmente pessoas que sofrem da depressão, aconselhando que faça algo útil em favor do semelhante, que isso ajuda muito no tratamento. Muito impressionante. E os médicos recomendam, e nós que já temos a nossa vivência na casa espírita, muitas vezes nós observamos isso muito seguido, né? De pessoas que vêm com casos até de depressão, tristeza profunda, que as pessoas que já não veem mais nem o significado na vida, mas passam a se dedicar ao bem, passam a fazer um trabalho, por mais modesto que sejam na casa espírita ou alguma outra instituição, e mudam, né? Mudam a
a sua vida, elas se tornam mais produtivas, elas se tornam mais felizes, né? Dá aquela sensação do prazer de poder ajudar os outros, redescobrem então um novo sentido para a vida. E isso é algo impressionante. E também os trabalhadores, quando se aproximam da doutrina espírita, querem muito, né, a assistência, a proteção dos bons espíritos, né? Quem não gostaria de ter sempre o contato, e nós temos sim a proteção desses bons espíritos, mas muitas vezes o que vai facilitar ou dificultar a aproximação desses amigos é justamente a nossa decisão de praticarmos ou não o bem, de sermos indiferentes, porque às vezes a gente é indiferente, não pratica o bem, mas acha, mas eu não estou fazendo mal. E aí? Né? Mas quando os espíritos veem o nosso esforço na prática do bem, eles se aproximam. E se nós estamos sofrendo a influência dos maus espíritos, automaticamente o que acontece? Eles se afastam. Conforme também está ali no Livro dos Médiuns, na segunda parte, né, no capítulo 9, onde Kardec recomenda o seguinte: o melhor meio de expulsar os maus espíritos é atrair os bons. Portanto, atrai os bons espíritos fazendo o maior bem possível, que os maus fugirão, pois bem e mal são incompatíveis. Sede sempre bons, e só tereis bons espíritos ao vosso lado. Questão de sintonia, né? Os bons espíritos, vendo o nosso esforço na prática do bem, vão, claro, se aproximar de nós com muito mais facilidade. E aí, então, aqueles maus espíritos que muitas vezes perturbam, que nos inspiram umas ideias, que nos dão umas sugestões, e eles vendo esse nosso, que nós estamos mudando, né, melhorando o nosso padrão vibratório, vão se afastar. Então, além de nos ajudar fisicamente, porque nos ajuda, inclusive tem uma pesquisa, anos atrás, eu li uma pesquisa nos Estados Unidos, numa universidade de Harvard, parece que era assim, de Harvard, né, que tem uma pesquisa, que fizeram uma pesquisa das pessoas que praticam bem e as pessoas que não praticavam bem. E as pessoas que praticam bem, eles produziam uma enzima, né, e essa enzima parece que ela combatia, esqueci, digamos como se fosse as infecções. E as pessoas que não praticaram bem, elas não desenvolveram essa enzima. Sim, ficaram mais suscetíveis à doença, ficaram mais suscetíveis. ao mal-estar, né? Então, além dessa prática do bem, que a própria ciência está nos dizendo que nos faz bem a nossa saúde, e tem essa questão que nos coloca da gente atrair os bons espíritos, os amigos espirituais, né, que vão estar trabalhando junto conosco. Sim, todo aquele... nos auxiliando, Exato. Nos ajudando, nos amparando, nos assistindo. Todo aquele que pratica o bem, em maior ou menor escala, ele sempre vai atrair para perto de si os bons amigos espirituais. Né? Sempre, sempre, por mais singela que seja a tarefa. Então isso é mais um motivo, essa certeza, essa confiança, né, que assim é mais um motivo para que a gente possa sempre estar em paz e motivado a esse trabalho. E como tu estavas mencionando, nas pessoas que fazem algum tipo de trabalho voluntário, é claro que elas se sentem bem, equilibradas espiritualmente, e é óbvio que esse equilíbrio, essa sensação de bem-estar reverte sim em melhorias do sistema imunológico, né, do sistema respiratório, do sistema cardíaco. Tudo vai funcionando melhor porque vem desse bem-estar e dessa harmonia, né, que surge quando a gente, que nós espíritos, agora falando, estamos vinculados a alguma tarefa assim, de beneficência. Eu aprendi, Lizardo, na literatura espírita, que a gente vai lendo os livros, a gente vai aprendendo, a gente vai assimilando, que quando a gente está na prática do bem, estamos em movimento, trabalhando do bem, a espiritualidade maior, além de nós atrair esses espíritos amigos, eles nos ajudam na saúde, sim, a qual nós estamos falando,
eles acabam nos ajudando na saúde. Nos ajudam também no nosso trabalho profissional, para que a gente possa continuar trabalhando. Sim. E também nos ajudam também na família. Eu estava lendo sobre isso, né? Essa assistência que a espiritualidade nos dá, tanto na saúde, quanto no trabalho, quanto também na família, para que a gente possa continuar no nosso trabalho no bem. E eles nos dão todo esse suporte. Não quer dizer que a gente não vai adoecer. Sim, sim. Não é isso que eu estou falando, que a gente não vai adoecer, não. Mas o tempo ou a gravidade da enfermidade será suave, será curta, não será prolongada. A gente acaba recebendo um amparo e uma assistência para que a gente possa continuar no trabalho, trabalhando bem, no caso. Da mesma forma, o amparo que a gente recebe no trabalho profissional. Só quem está na prática do bem sabe, né? Sabe, quem trabalha lá no seu lado profissional, como as coisas vão se organizando para que a gente possa trabalhar. O nosso amigo aqui, o técnico aqui da rádio, aqui do programa, Cláudio Lenco, também possa falar isso, né? Como as coisas elas vão se organizando no serviço, no trabalho profissional, para que a gente possa continuar no trabalho do bem. E a mesma coisa na família. Provações teremos. Sim. Dificuldades também. Mas o quanto também é suavizado. O auxílio sempre vem do mais alto no momento certo, né? Às vezes a gente está realmente numa dificuldade profissional ou familiar, mas tendo em vista a nossa postura, a nossa conduta sempre perseverante, né? No bem, no auxílio ao próximo, nós sempre recebemos naquele momento que nós precisamos o auxílio preciso. Isso realmente não nos falta, esse suporte todo que tu nos falou, que não vai nos isentar das provas, não vai nos isentar das dores, mas vai fazer com que nós tenhamos melhores condições de responder a isso, de forma que não nos traga assim tanto sofrimento, tanta tristeza, tanta desolação. Não é? E aí a gente vê quanto benefício nos traz a prática do bem. Muito, muito. É óbvio que a gente não precisa fazer isso pensando em receber, porque nós, a partir do momento que a gente está na prática, já estamos recebendo. Mas também é confortador em saber o quanto isso também é bom, nos ajuda, nos auxilia. Nunca estamos a sós, né? Nunca estamos a sós. Recebendo aí, sendo envolvidos por energias salutares, energias benéficas que muitas vezes nós nem imaginamos. Né? Tem uma frase do Chico Xavier que diz assim, né? Nem sempre terás o que desejas, mas enquanto estiver ajudando aos outros, terás os recursos de que precises. Isso aí é perfeito. É exatamente assim. Né? Nem sempre a gente vai ter o que a gente gostaria, mas sempre tem o recurso que precisa na hora exata. Na hora exata. Não falta. Isso aí essa frase do Chico, que é uma pessoa que tinha uma larga experiência de vida. Ele sabia muito bem nos fazer refletir sobre essas questões com muita propriedade, sem dúvida. E como? Por isso ele trabalhava muito e trabalhou até o último dia na sua encarnação aqui na Terra, até o último momento, até o último minuto ele estava trabalhando. Ele dizia, eu não posso perder essa encarnação. Então ele trabalhava bastante. Descansava muito pouco. Um exemplo e tanto para nós. E como? Um grande exemplo mesmo. Lizarbe, podemos assim afirmar então que apesar das dificuldades encontradas, quem persiste no bem apaga as faltas cometidas? Eu me lembro do apóstolo João, que nos diz, né, que o amor cobre uma multidão de pecados. Apóstolo Pedro. Apóstolo Pedro, que correto. Falava isso. O amor cobre uma multidão de pecados e nos faz lembrar que a doutrina espírita ensina também que nós não ressarcimos as nossas faltas apenas pelo sofrimento, né? Que às vezes as pessoas dizem assim, vocês espíritas falam tanto que a gente tem que sofrer porque praticou maus atos em existências anteriores, tem que sofrer, tem que passar trabalho. Mas não é exatamente assim, né? É uma visão distorcida que vai sendo passada, porque a doutrina espírita ensina que nós devemos sempre procurar ressarcir sim as nossas faltas, mas não apenas só através do sofrimento, mas também através da prática do amor. E como tu
lembrasse em várias ocasiões a nossa conversa aqui do Chico Xavier, eu vou trazer mais um exemplo, né, vivido por ele, que dizem que certa vez ele foi procurado por um familiar de um rapaz, bem jovem ainda, e que ele estava com um problema muito sério na perna. Até os médicos estavam dizendo que seria necessário amputar, porque era uma infecção muito séria, enfim. E a família estava assim, desesperada com aquela situação. E procuraram ali uma orientação com o Chico Xavier. E o Chico Xavier disse que os bons amigos espirituais estavam dizendo que ele não precisaria passar por aquele sofrimento se ele se dedicasse ao trabalho no bem. E aí então, o que o rapaz fez? Ele procurou uma instituição, começou a fazer todo um trabalho de auxílio ao próximo e foi se envolvendo naquela atividade assim de tal forma, com tanto zelo, com tanto carinho, que passou um determinado tempo e realmente não foi necessário fazer aquela cirurgia. É claro que esse exemplo não nos faz pensar assim, a partir de agora então eu vou fazer algum tipo de trabalho do bem e eu não vou passar por mais doença alguma, dificuldade alguma. Mas que essa experiência faz pensar que ele veio, né, com uma vamos dizer assim, um reajustamento mais difícil a fazer, que teria que passar por aquela situação de perder uma perna, mas a partir do momento que ele se esforça e modifica o seu padrão, e passa a agir no bem, e passa a ser mais útil na sociedade, fazendo um trabalho de benemerência, ele resgatou aquela falta de uma outra forma, né? Que não através da dor propriamente, que não através do sofrimento, de uma forma mais suave e que também ajudou outras tantas pessoas. E esse é só um exemplo. Nós também temos vários outros exemplos de pessoas que passaram por situações semelhantes, de estarem vivenciando doenças ou crises graves e que quando se deparam com algum tipo de atividade beneficente, aquela dor parece que vai embora, né? Ela estava ali justamente para provar a necessidade de renovação na vida que a pessoa precisava fazer. Quando falas nessa questão da a gente passando por enfermidades, por dificuldades, é incrível, né? É só a gente às vezes não tem que parar para analisar, para refletir. Aparece alguém, uma pessoa, um amigo, um familiar, muito próximo a nós. Já fosse naquele médico? Vai nele. Dá uma orientação boa, né? Ah, mas não acredito mais em médico nenhum, ninguém acerta comigo. Vai lá, dá uma chegada lá. O médico consegue diagnosticar a situação daquela pessoa. A pessoa fica eternamente grata. Muitas vezes aquele irmão, aquela irmã que nos falou é instrumento da espiritualidade a nosso favor, pelo bem que a gente veio realizando. Diz que Deus ajuda os homens através dos próprios homens. Então, nessas horas aí, chega aquela voz amiga, dá uma dica importante e ajuda o outro a resolver o problema, né? E às vezes a gente até fica pensando, será que vale a pena? Será que eu falo? Será que eu não falo? A gente fica Mas nisso, né? vale a pena, Vale sim. a pena. É uma dica que pode ajudar. E um grande exemplo nessa questão que tu nos coloca, né, que o amor cobre uma multidão de pecados, falando novamente no Chico, eu acho que todos nós conhecemos, se não conhecemos essa história, conhecerão agora, talvez nossos amigos aqui presentes, que trabalham na equipe Terceiro Milênio, Cláudio Leão, Acelano Maciel, têm esse conhecimento do irmão do Chico Xavier, que trabalhou muitos anos com o Chico Xavier, era o braço direito do Chico Xavier, era o braço direito. E em um determinado momento da vida, né, ele teve um aneurisma, parece, né, e ele ficou entre a vida e a morte. Aí chamaram o Chico, né, já que o Chico ajuda todo mundo, salva todo mundo, né, os familiares chamaram o Chico, e isso está até no filme, né, sobre a vida dele. Sobre a vida do Chico Xavier, e o pai do Chico disse assim, salva o teu irmão, tu salva todo mundo, não vai salvar o teu irmão? Vai salvar, não vai? E o Chico naquele momento olhava, daqui a pouco entra no quarto, né, o espírito Emmanuel, né, e o Chico olhando o irmão lá sobre o leito, entre a vida e a morte, e o espírito Emmanuel entra, e o Chico pergunta, Emmanuel, o que tu acha, Emmanuel? Pergunta assim para o Emmanuel, né? Vai conseguir? O Emmanuel pensa, reflete, diz assim para o Chico, Chico,
Vamos orar muito, Chico. Vamos orar muito a Deus para que o teu irmão possa desencarnar agora. Vamos orar muito, Chico, né? Porque todo o bem que ele fez, Chico, ele possa ter a bênção de desencarnar. O Chico então pergunta, mas por quê? Porque consta no planejamento reencarnatório que ele ficará 10 anos internado, naquela época, num hospício. Consta no planejamento reencarnatório que era um resgate dele. Mas vamos orar, já que ele fez tanto bem, que ele possa ter a bênção de não ficar 10 anos sofrendo, né, num hospício. E o irmão do Chico teve essa bênção. Desencarnou. Muitas vezes a gente vê como a morte como se fosse um castigo. E é uma libertação. Uma libertação, só que a gente às vezes não tem a visão, a noção da coisa. Às vezes a pessoa pode ficar em cima da cama sofrendo anos, mas teve a misericórdia, teve a bênção, né? Pelo bem que ela fez, de poder então deixar o corpo físico. E o irmão do Chico desencarnou. O Chico sabia que o irmão teve méritos daquela desencarnação, que não é ficar sofrendo 10 anos no hospício, né? Mas a família não entendeu. O pai xingou ele, né? Mas o Chico sabia. O irmão teve essa graça. Essa falta de compreensão que a maior parte de nós tem ainda, né? De que a morte seria o fim, seria um castigo, como tu falaste. Mas nesse caso especificamente, sem dúvida nenhuma, foi uma forma que ele teve de resgatar, se libertou, né, desse sofrimento maior pelo bem que ele já havia feito. Foi uma grande ajuda, sem dúvida nenhuma, que ele teve. Eu quis trazer esse exemplo, porque quantos de nós já não vivenciou, não esteja vivenciando essa situação, né? Que a nossa visão é muito curta, a nossa visão é material. Nós temos a nossa visão muito curtinha. Muitas vezes, essa colocação que nós estamos colocando, a morte é uma bênção, o desprendimento do corpo físico, né? Porque a gente sabe, sei lá, quanto tempo nós iríamos sofrer no corpo. Na verdade, ele teve uma vida na qual ele angariou todo esse mérito aí que o livrou desse sofrimento maior, de ficar preso anos e anos numa enfermidade, né? Exatamente. Elisabeth, por que em muitos momentos o mal parece triunfar? Por quê? Porque eu falo isso porque a gente ouve muito, não, mas o mundo está perdido, é tanta maldade. Mas será que tem tanta maldade assim no nosso mundo? Não tem muita gente fazendo bem? Tem muita gente fazendo bem. Só que o mal, como diz a minha amiga Serlane, o mal é barulhento. Muito barulhento. Faz muito. Sabe a pessoa que pega aquela lata, fica tocando a lata no teu ouvido, né? O bem é silencioso. O mal é audacioso. É audacioso. O bem exige um esforço maior da nossa parte, né? Uma iniciativa, uma decisão firme de fazer o bem. E o mal, para que ele possa acontecer, basta inação, basta não fazer nada. Né? Deixar que as coisas erradas, as coisas mais aconteçam. Não fazer nada já é o próprio mal. Já é o próprio mal. Às vezes as pessoas dizem, eu não faço mal para ninguém, mas também não faço bem, então acaba contribuindo para que o mal ganhe força. Né? Então não é assim, só não fazer o mal. Aí também nós vemos uma outra questão aqui, né? Que é a questão 642, 642. Será suficiente não se fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar uma situação futura? Não. É preciso fazer o bem, no limite das próprias forças, pois cada um responderá por todo o mal que tiver ocorrido por causa do bem que deixou de fazer. Né? Então, conforme eu estava falando, não somos responsáveis só pelo mal que nós fazemos, né? Mas também nós somos muito responsáveis pelo bem que nós podemos fazer e não fazemos. E aí então entra também aquela questão, Madeira, que para mim é uma questão muito instigante do Livro dos Espíritos, que a gente não pode deixar de lembrar quando se fala da importância da prática do bem.
É a questão 932. Uma questão curtinha a pergunta e também muito breve a resposta, mas nos faz pensar muito. Por que no mundo tão a miúde a influência dos maus sobrepuja dos bons? E a resposta: por fraqueza destes, dos bons. Os maus são intrigantes e audaciosos, os bons são tímidos. E a advertência: quando estes o quiserem, quando os bons o quiserem, preponderarão. Então é uma questão de vontade, sim, de fazer com que o bem prevaleça, de fazer com que o bem ganhe força. Porque conforme estávamos falando, o mal é barulhento, é audacioso, e o bem é tímido. Então, no momento que os bons realmente tomarem consciência de que é o lugar deles, que é a hora deles prevalecerem, eles prevalecerão. Aí me vem aquela frase, né, um dos grandes missionários que aqui passou pela Terra e reencarnou nos Estados Unidos, Martin Luther King. Sim. Né? Ele certa vez disse, né, o que lhe assustava não era o barulho dos maus. Era o silêncio dos bons. Era o silêncio dos bons, daqueles que se dizem bons, que fecham os olhos, que dão as costas. Isso aí é muito característico também do nosso comportamento, né? Achar que nós não precisamos agir no sentido do bem, que o outro pode fazer melhor do que nós, então a gente vai deixando a responsabilidade para os outros e deixa de fazer a parte que nos compete. E aí então vem essa questão aí nos lembrando, né? Por que a influência dos maus sobrepuja dos bons? Por a nossa omissão, muitas vezes, né? A gente deixa de fazer o que precisa ser feito com a consciência de que aquilo seria bom, e aí nisso o mal acaba ganhando espaço. Mas não que o mal seja mais forte que o bem, porque não é. Certo. Apenas é uma questão de iniciativa e atitude nossa. Né? Lizardo, no teu entendimento, qual é assim, o teu pensamento a respeito de certas pessoas que dizem que querem fazer o bem, mas não tem tempo? Deixa meus filhos crescer, assim que eu terminar de construir a minha casa, assim que eu terminar de fazer a faculdade, o mestrado, o doutorado, olha, quando as coisas estiverem mais organizadas, né, aí eu vou iniciar a fazer o bem. Né? Sempre tem um entretanto, um porém. Né? O que pensar, Lizardo? Mais uma vez a gente respeita muito, claro, o posicionamento de cada um, a forma de agir de cada pessoa, mas essa conduta muitas vezes mais adiante vai levar aquele fato que a gente já comentou, da que a pessoa que olha para trás e se dá conta, puxa vida, né? Mas eu fui adiando tanto essa minha prática do bem, essa minha dedicação ao próximo, que depois já não deu tempo mesmo de fazer quase nada, né? Até porque a nossa vida a gente não sabe, né, quanto tempo, se vai ser uma vida longeva, se vai ser uma vida breve, se nós vamos partir jovens, se nós vamos partir idosos. Então convém que a gente não fique assim adiando indefinidamente essas coisas, né? Mas claro, mais uma vez, se diz respeitando a forma de pensar de cada pessoa. A gente respeita. Mas vale a pena a gente se perguntar, será que precisa mesmo ser assim, né? Será? Ficar adiando. Correto. A gente vê aquelas situações, muitas vezes a pessoa tá numa situação de enfermidade, às vezes até uma enfermidade até grave, e tem gente que diz assim, olha, se eu sair dessa, eu juro, eu prometo, né? Que eu vou ajudar bastante pessoas. Se eu vou ganhar na loteria... tem essa questão da loteria também. E eu vou ajudar todo mundo. Se eu ganhar na loteria, mas incrível que primeiro ela quer ganhar. Vai depois ajudar. Não dá para ajudar sem ganhar? Não. Tem que primeiro eu quero ajudar muita gente, mas não dá para ajudar uma pessoa? Não, eu quero ajudar muita gente. Sim. Tem essa questão, Lizardo. Então é mais uma justificativa do porquê não ajudar, porque eu não tenho recurso material, mas a ajuda, no caso, não é só ajuda material, a gente ajuda com a palavra, né? com incentivo, enfim, tem tantas outras formas aí. Mas a gente vivencia tudo isso, né? A gente vivencia, né? Primeiro eu quero ganhar na loteria.
depois eu ajudo, né? Mas nunca quer fazer um lado inverso. Ajuda, porque já ajudando, tu já está ganhando na loteria, porque tu está recebendo em dobro tantos benefícios. Energias poderosas, inovadoras, É verdade. Tem um valor imensurável, que às vezes a gente não sabe medir devidamente. Mas que a gente ouve isso, a gente ouve, né? Eu gostaria tanto de ajudar as pessoas, eu me entristeço ver tanta miséria nesse mundo, se eu tivesse condições eu ajudava. Tá, mas salva uma só pessoa. Uma só. Só alcance já é uma contribuição, então. Então, Lizarbe, qual o compromisso dos espíritas em relação à prática do bem e da caridade? Qual é o compromisso dos espíritas? Bem, mais uma vez eu vou deixar para outras pessoas, que nós fizemos uma escalação aqui, né, como está na Copa do Mundo, a gente escalou uma equipe boa aqui, Allan Kardec, Bezerra de Menezes, Meimei, Emmanuel, os exemplos do Chico Xavier. E Madeira tem uma recomendação de Kardec, que está lá na Viagem Espírita, um discurso que ele pronunciou para os adeptos da doutrina espírita, que ele diz assim: ensinai, pois, a caridade, sobretudo pregai pelo exemplo, que é a âncora de salvação da sociedade. Só ela, né, a caridade, pode realizar o reino do bem na terra, que é o reino de Deus. Sem ela, por mais que vierdes a fazer, só vos resultarão decepções. Se o Espiritismo é uma verdade, se deve regenerar o mundo, é porque tem por base a caridade. Então é o convite aos espíritas que mantenham sempre muito firme, né, esse propósito da prática da caridade, porque é ela que vai regenerar o mundo. E não só falar em caridade, mas pregar pelo próprio exemplo. Ou seja, ser uma pessoa dedicada ao bem, ser uma pessoa dedicada ao amor, à caridade. De Emmanuel vem um outro conselho, a gente já está finalizando, né? Mas é breve. Se o mundo atravessa agora duros tempos de crise e riscos para a alma, estes são também tempos para os mais belos testemunhos de compreensão e amor. Ocasiões para dádivas maiores de paciência e devotamento, perdão e espírito de serviço. Ou seja, se os tempos estão difíceis, se estão confusos, maior se torna a nossa obrigação de prestarmos serviço, de procurarmos agir com paciência, devotamento, espírito de serviço, construir algo bom, levando sempre essa caridade, esse amor no coração por onde quer que nós estejamos, que essa é a forma que nós vamos colaborar para essa regeneração aí que tanto se fala, que tanto se espera, mas que também precisa da nossa cooperação, da nossa persistência no fazer o bem. Não vamos desistir, não vamos esmorecer, porque não entende, outro não aceita, outro não compreende, a dificuldade surge aqui e ali. Mas a gente fica pensando, né, que seria de nós hoje se aquelas pessoas lá atrás tivessem desistido por as dificuldades imensas que encontraram. Nós não teríamos hoje a mansão do caminho, nós não teríamos inúmeros outros exemplos similares que se vê mundo afora, Brasil afora, porque as pessoas iriam cruzar os braços e dizer: mas ninguém me compreende, ninguém me aceita, eu vou desistir. Não, sejamos persistentes no bem, sejamos muito gratos a essas pessoas que tiveram esse exemplo de persistência, souberam realmente levar essa mensagem de Kardec, essa mensagem do cristianismo adiante, de ser sempre persistente no bem. Lizarbe, como é bom estar junto contigo. Eu digo o mesmo. tempo passou muito depressa, a gente não sentiu o horário passar, os minutos, dá vontade de a gente parar o relógio e continuar junto contigo, te entrevistando. Mas por esse momento que aqui tu estivesse conosco, quanta luz tu nos trouxe, quanto esclarecimento, conforto e consolo a nós todos, e nos deu aquela injeção de ânimo para que a gente possa persistir e não desistir na prática do bem. Como tu nos fez bem, Lizarbe. Nosso muito obrigado. Meu amigo, agradeço também de coração aqui estar com vocês. É sempre uma enorme alegria para mim. E espero sim ter deixado uma palavra de consolo, de ânimo para todos nós que vivemos nesses tempos difíceis. Mas sejamos persistentes e tenhamos a consciência de que o bem é o único objetivo da vida. E
saibamos cumprir o nosso dever com os nossos amigos e todas as pessoas em torno de nós. Que assim seja. Fica aqui uma mensagem do Chico Xavier que nos diz que cada boa ação que você pratica é uma luz que você acende em torno de seus próprios passos. Então vamos praticar o bem, porque assim teremos muita luz na nossa caminhada. E com essa luz, terceiro milênio vai chegando ao seu término. Queremos assim agradecer a direção da Rádio Tupãssi, ao diretor-presidente da rádio, Jorge Malião, nosso muito obrigado. Agradecemos também a secretária da Rádio Tupãssi, Renata Ribas, o técnico da rádio, esse competente técnico, Sidney Coeixon. Agradecemos toda a nossa equipe da área de comunicação social da Liga Espírita Pelotense, a direção da Liga Espírita Pelotense, em nome da sua presidente Fernanda Farias. Agradecer o nosso técnico de transmissão, esse competente técnico, Cláudio Ireu, nosso muito obrigado. Agradecer a presença também iluminada hoje aqui junto conosco da nossa amiga, uma das nossas apresentadoras do programa Terceiro Milênio, está aqui nos nossos estúdios, Sirlane Maciel. Obrigado, Sirlane. E mais uma vez agradecer essa iluminada e brilhante presença da nossa amiga, querida amiga Lizarbe Gomes. E a você, amigo ouvinte, pelo seu carinho, pela sua atenção, pela sua audiência. Lembrando que temos encontro marcado na próxima sexta-feira, às 5 horas da tarde. Nós estaremos aqui esperando por vocês. Desejamos assim que tenha um final de sexta-feira maravilhosa e aquele começo de semana cheio de alegria, de sucesso, de amor, com muita saúde, mas também com muito trabalho no bem. Fique em paz e que Deus nos abençoe.